Faculdade Católica do Mato Grosso, curso de Psicologia, Vida Adulta Tardia, orientadora doutora Paula Martins dos Anjos, discente Fábio Mota. Exame de estado mental, transtornos mentais da velhice e psicofarmacologia. O envelhecimento revela mudanças no indivíduo em seus aspectos psicológicos, sociais, físicos e neuropsicológicos, no ambiente que o cerca e entre outros fatores que podem influenciar diretamente a saúde da pessoa idosa. A velhice deve ser compreendida em sua totalidade, porque é simultaneamente um fenômeno biológico com consequências psicológicas, considerando que certos comportamentos são apontados como característicos da velhice. No processo do envelhecimento, um grupo importante de doenças acometem os idosos. Essas são conhecidas como os transtornos neurocognitivos. Segundo o CID-10, a demência é uma síndrome resultante de uma doença cerebral, comumente de caráter crônico ou progressivo, havendo desordem de vários desempenhos corticais superiores e de funções cognitivas, compreendendo pensamento, orientação, memória, compreensão, habilidade de aprendizagem, linguagem e avaliação. De acordo com Archimol, Irigaray e Zibet, o processo de exame do estado mental do idoso visa uma compreensão dinâmica do funcionamento do paciente, tanto de suas potencialidades quanto de suas dificuldades, tendo em mente quais são as mudanças esperadas e associadas à idade. Um enfoque especial à atenção da linguagem, praxia, construtiva, memória e funções executivas. As mesmas autoras relatam que, como em qualquer avaliação, o ponto de partida está na história obtida pelo paciente, além, claro, dos registros dos fatores de riscos para o desenvolvimento da demência, de informações sobre histórico médico, medicações e uso de eventos importantes da vida. As questões suscitadas pela história fornecem as primeiras hipóteses para o diagnóstico e as pistas para a escolha dos testes. Alguns testes escolhidos foram AO, autores Ana Carolina Neves, Cristiano Esteves, Emanuele, Felipe e Juliana. O construto é trabalhar a atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada. Público-alvo, adultos e idosos entre 18 a 70 anos. A aplicação pode ser individual, coletiva, informatizada, online, remoto. Inventário de depressão de Beck, autores Bianca Suzana, Clarice Irani e Yuan Peng. Construto depressão, público-alvo pré-adolescente até idosos a partir dos 10 anos. A aplicação pode ser individual, coletiva e também ela não é informatizada. Teste de aprendizagem áudio-verbal de Rey. Autores André, Jonatas, Leandro. Construto com processos neuropsicológicos. Público-alvo, criança a idosa de 6 até 92 anos. A aplicação pode ser individual, não informatizada. Escala de inteligência Wechsler para adulto, US3, autora David e Elizabeth, construto a trabalhar a questão da inteligência, público-alvo de 16 anos a 89 anos, aplicação individual. De acordo com Caramélia Barbosa, 2002, as demências possuem variadas classificações na literatura. A mais utilizada para realizar a distinção entre elas é habitualmente adotada, especificam dois grupos. O primeiro é as demências degenerativas, ou primárias, que abrangem doença de Alzheimer, demência vascular, demência por corpus e Levin, doenças de Huntington, dentre outros, e o segundo grupo corresponde às demências não degenerativas, ou secundária, deficiência de vitamina B12, demência hidrocefálica, hidrocefalia, depressão normal, entre outros. Outro fator que deve ser levado em conta durante todo o tratamento é o uso dos psicofármacos usados pelos idosos.
Segundo estudos realizados por Costa, Aguiar e Blay, o desenvolvimento da psicofarmacologia geriátrica ocorre principalmente devido a profundas modificações ocorridas nos últimos 30 anos do século passado. De acordo com Chambers, quando se fala de pacientes geriátricos, existe uma variedade de problemas em potencial para a psiquiatria em relação à prescrição de medicamentos. As pessoas idosas podem ter uma capacidade reduzida de metabolizar certos medicamentos. Esses pacientes demonstram, às vezes, níveis séricos baixos de proteínas, o que poderá conduzi-los a níveis relativamente mais elevados de medicamento livre, não ligados à proteína, em qualquer nível sérico. Além disso, as pessoas idosas aparentam ter uma reserva reduzida de funções cerebrais e de competências cardiovascular, o que as deixa mais vulnerável a efeitos colaterais dos medicamentos. Segue abaixo alguns psicofármacos que são usados na geriatria. Os antidepressivos. A maioria das antidepressivos e a eletroconvulsoterapia têm sido usados com eficiência nos idosos com depressão maior. Além disso, nos últimos 20 anos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, especialmente a sertralina, o citalopram e os escitalopram se tornaram a primeira linha na depressão geriátrica. Em episódios depressivos mais graves e em idosos, muitos médicos preferem venlafaxina ou nortriptilina aos ISRS. Estabilizadores do humor. A excreção de lítio é, em média, mais lenta nos idosos devido à redução das funções renais associada à idade. Portanto, esse medicamento deve ser iniciado em dosagens baixas nesses pacientes. O valproato parece mais bem tolerado do que o lítio pelos pacientes geriátricos. É comum o uso de doses mais baixas desse fármaco para atingir níveis séricos adequados nos idosos. A gabapentina é bem tolerada pelos idosos, mas sem eficácia no tratamento do transtorno bipolar. Ela é mais efetiva na agitação e nos estados de ansiedade, assim como a pregabalina. Antipsicóticos. Para os idosos, a sua indicação restringe-se ao tratamento da esquizofrenia e das alterações de comportamentos decorrentes das demências. Em relação aos idosos portadores de esquizofrenia crônica, acredita-se que são necessários dosagens mais baixas de antipsicóticos do que as utilizadas em adultos jovens. E, por fim, outro fator importante na avaliação do estado mental está no que se diz respeito à devolução. Os autores expõem que, no caso de idosos que apresentam um quadro de demência ou de humor significativo, sugere-se que a devolução seja realizada para o idoso e seus familiares, para que possam auxiliar no seu tratamento, e, em outros casos, a mesma pode ocorrer apenas para o próprio idoso. O exame mental com idosos inicia-se com a entrevista da Minerva, que busca conhecimento da demanda e a elaboração de hipóteses diagnósticas. A seguir, o psicólogo monta uma bateria de testes, fazendo então a correlação e a interpretação de seus resultados. Após, é preciso um raciocínio clínico que busca integrar dados dos testes com dados históricos da clínica e de vida do paciente, assim como suas queixas, sinais e sintomas, visando uma compreensão dinâmica de seu funcionamento, de suas potencialidades e de suas dificuldades. Agradeço a oportunidade de compartilhar.